Paz do Senhor, gente. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está em Esdras, no capítulo 4. Vamos lá. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, e que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Bom, só até aqui. Nesse momento da história, o povo já está edificando o templo e pessoas vêm oferecer ajuda. E eles recusam essa ajuda. No momento em que talvez eles estivessem precisando, ou querendo que o templo fosse logo edificado, eles recusam uma ajuda de pessoas que estavam demonstrando boas intenções. E por mais que isso pareça assim deseducado, a gente vê que talvez se essas pessoas tivessem realmente uma boa intenção, tivessem realmente um só propósito, em uma só visão, elas não teriam sido as pessoas que buscaram atrapalhar quando eles recusaram a sua ajuda. Nesse momento em que eles recusam essa ajuda, essas mesmas pessoas armam situações para que o povo fosse impedido de continuar a sua obra. E a Bíblia diz pra gente, na continuação desse capítulo 4, lá no versículo 23 e 24, que a obra cessou, que essa obra foi paralisada. E estudando a gente vê que foi um intervalo bem grande, foi um intervalo de cerca de 18 anos que essa obra ficou sem ter continuidade. E ela só retornou quando Deus levantou alguns profetas para incentivarem o povo a darem continuidade àquilo que Deus falou que deveria ser feito, E para a gente entender assim, gente, qual era o tamanho da vontade do povo acertar, já que eles estavam vindo da Babilônia para reconstruir uma cidade destruída, mas também para passar limpo uma história, para acertar no lugar dos erros que eles tinham cometido. Eles estavam vindo de uma história de desobediência, de apostasia, de exílio, de humilhação, e eles agora queriam acertar, eles queriam fazer corretamente. Eles sabiam o propósito deles estarem ali, eles sabiam quem deveria fazer parte desse momento e como esse momento deveria ser realizado, conduzido, Tanto que a gente já comentou sobre o levantar do altar, sobre que esse pessoal que estava reconstruindo, eles tinham características específicas. Então, a recusa da ajuda em si mostrava que o povo queria fazer tudo muito bem feito, eles não queriam desagradar a Deus, eles sabiam que era uma oportunidade de fazer diferente, de acertar dessa vez, de fazer tudo conforme fosse agradar o coração do Senhor. Só que em determinado momento, a Bíblia diz aqui no capítulo 4 de Esdras, que eles foram impedidos à força de braço e com violência. Provavelmente eles ficaram amedrontados diante dessa oposição que se levantou. E a obra foi pausada, ela foi paralisada. E o povo, imagino que deve ter ficado se perguntando, mas Deus não enviou a gente para construir esse templo? Não foi Deus que despertou o nosso coração? Por que tanta oposição? Por que essa força e essa violência tremendas contra nós, contra aquilo que Deus mesmo falou? Só que esse pensamento talvez não tenha sido suficiente, para mantê-los na posição que eles haviam assumido diante de Deus.
E o que a Bíblia mostra pra gente é que os profetas vieram com uma palavra de Deus para a vida deles e assim eles retomaram a obra com o aval do próprio rei, mostrando que não deveria haver intimidação por causa de oposições que haveriam de se levantar contra a vida deles. E o que eu acho, assim, maravilhoso nessa história é que ela nos mostra que nós somos falhos, nós somos inexperientes, né? Nós somos fracos, muitas vezes nós nos apresentamos sem maturidade, sem experiência com Deus o suficiente para nos mostrar que nós podemos sim manter a nossa fé viva, que ela não vai nos deixar na mão, nós não vamos nos arrepender disso. E creio eu que o povo, ele estava ansioso por aproveitar todas as oportunidades que lhes seriam dadas, né? E essa história nos mostra que nós podemos refazer sim o nosso caminho, por mais que a gente tropece em alguns momentos. Se nós estivermos com o coração em aprender com o Senhor e crescer com o Senhor, nada vai paralisar a obra do Senhor na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família. E lá em Neemias fica evidente que a oposição ela não parou. Aconteceram outros levantes contra aquela obra que estava sendo realizada. E lá no capítulo 6 mostra pra gente que Sanbalat, Tobias, Gesem, né, que eram alguns dos inimigos dessa obra, eles perceberam que o muro estava edificado, né? E aqui diz no versículo 1 que no muro já não havia brecha alguma, o que nos deixa um recadinho muito importante. Essas pessoas elas vieram de novo para tentar desviar a atenção dos que estavam trabalhando. E aí Neemias responde lá no versículo 3 do capítulo 6: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eles estavam sendo convidados a parar um pouquinho o que estavam fazendo para dar atenção a essas pessoas, né? E Neemias lança essa palavra de afirmação, que eles não iriam se desviar do propósito que Deus havia dado a eles, que eles não iriam se distrair, que não seria uma outra oposição que iria interromper ou mesmo fazer com que a obra não continuasse, ou até mesmo eles voltassem a olhar para trás. Ele estava se posicionando da seguinte maneira: nós paramos uma vez, houve uma interrupção, a força e diante de muita violência, mas nós não vamos nos distrair, nós não vamos nos deixar ser iludidos a ponto de acreditarmos que essa obra não foi Deus quem mandou fazer, a ponto de nós acreditarmos que nós devemos parar aquilo que Deus mandou para olhar para os nossos próprios interesses. Nós não vamos nos distrair daquilo que Deus designou a nós que fosse feito. Não vão ser as falas, não vão ser os infortúnios, não vão ser os medos que vão fazer com que a gente deixe de olhar e deixe de continuar e de prosseguir naquilo que Deus nos posicionou para que fosse feito. Que na nossa vida a gente venha lembrar que por mais que a gente falhe em alguns momentos, sempre haverão novas oportunidades de aprendizado. E com isso, novas oportunidades de agradar a Deus de uma forma plena. E que nós possamos lembrar que a obra que Deus confiou a nós, seja ela no nosso coração, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, ela vai continuar, ela vai prosseguir, porque o dono da obra é que abre os caminhos, abre as portas para que essa obra seja concluída. Que a gente não venha se amedrontar com oposições, que a gente não venha paralisar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para ser feito. E que em nome de Jesus seja mais um ano que a gente venha romper com esses limites, porque além de concluir a obra, nós vamos conhecer ainda mais o Deus que nós servimos através dessas experiências com Ele.